Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos dar continuidade à nossa última parte da nossa aula número 10, né, da nossa unidade número 10, que fala sobre as grandes formações vegetais do Brasil. Então vamos encerrar este assunto, porque na próxima aula nós vamos já partir sobre o assunto sobre os tipos morfoclimáticos aqui do Brasil, especificamente, né? Nesta aula de hoje, pessoal, nós vamos voltar lá na nossa unidade número 9, lá na página 183, tá? Lembra que lá no comecinho lá da nossa unidade número 9, eu falei para vocês que eu iria pular aquela parte, mas no final da nossa aula número 10, na parte número 2, eu iria retornar este assunto. Então, nós vamos fazer isso hoje. Antes de iniciarmos a nossa aula, vamos relembrar alguns conteúdos que nós vimos na aula passada. Então, a gente viu sobre o Pantanal Mato-Grossense, a gente viu sobre os campos e sobre o mangue. Os pontos principais desses três tópicos é que no Pantanal Mato-Grossense, ele reúne alguns dos ecossistemas mais diversificados do Brasil. E também a vegetação ela é composta por grandes florestas densas, cerrados e campos graminosos. Lembre-se, pessoal, que o Pantanal Mato-Grossense ele não fica junto com o cerrado. Ele fica próximo ao cerrado, porém tem as suas características próprias. Então, não confunda isso na sua prova, tá bom? Já sobre os campos, é um bioma caracterizado pela presença de vegetação rasteira, herbáceas, gramíneas e pequenos arbustos, esparsos com vegetações diversas conforme a determinada região. Lembre-se, o campus nós temos a sua maior área lá no sul do Rio Grande do Sul, mas nós também temos os campos em outras partes do Brasil também, não tanto quanto extenso como lá. Tá bom? Então, no Brasil, esse bioma ele está presente em áreas descontínuas, diferentemente do Cerrado, da Floresta Amazônica, da Mata Atlântica e os outros. O campus ele está em áreas descontínuas, ou seja, eu tenho várias dessas características do campo, dessas particularidades em outras áreas também do Brasil. Mas caso a sua questão apareça falando sobre a área maior do campus, onde ele predomina principalmente, é no sul do Rio Grande do Sul. E sobre o mangue, é uma vegetação que predominantemente afólia, né? O que é a folha? É que se adapta às variações de sal na água, ou seja, por causa principalmente sobre a água do mar, do oceano, né? E ela é pneumatófora, ou seja, ela respira o que? As suas raízes, elas são aéreas, então elas respiram a partir das raízes que estão acima do nível da água ou acima do nível do solo. Ou seja, são aquelas raízes que nós chamamos raízes aéreas. Tá bom, pessoal? E lembre-se, o mangue é uma outra característica também que não está presente somente em áreas determinadas, né? Ou seja, temos uma grande área de mangue? Não, temos vários locais sobre o litoral brasileiro. E lembre-se, aqui no litoral do Paraná, nós também temos os mangues, tá bom? Começando a nossa aula de hoje, pessoal, né? Então vamos falar sobre o quê? Os tipos de formações vegetais do Brasil. Nós vamos encerrar aqueles tipos de vegetação, então nós vamos ver as principais características quanto à sua umidade, quanto às folhas, quanto à sua forma, quanto à sua formação e de acordo com as suas espécies. Então nós vamos explicar lá na sua apostila, na unidade número 9, na página 183. E vamos também falar um pouquinho sobre as queimadas nas florestas brasileiras, né? Fazer uma particularidade, né? O contexto geral sobre as queimadas das florestas brasileiras, né? O que causa, quais são as consequências, como que podemos evitar toda a queimada aqui no Brasil, né? E como é de costume, no final da nossa aula, pessoal, eu vou deixar para vocês um resumo. Também nós vamos fazer um exercícios resolvidos juntos e deixarei alguns exercícios propostos lá na sala do Class.
Então, começando a nossa aula, vai ficar bem tranquila essa aula. Essa aula, na verdade, é uma revisão de todo este conteúdo, né, sobre as grandes formações vegetais do Brasil, que nós estamos tendo 4 aulas, pela a importância desse conteúdo que possa aparecer na sua prova. Bom, falando sobre os tipos de formações, né, sobre os vegetais especificamente do Brasil, porque em outras localidades, a professora Heloísa, ela vai trabalhar com vocês também, tá? Então, nós vamos ver quanto à umidade, como que é classificado de acordo com a umidade. Então, pessoal, eu trouxe aqui para vocês, deixa eu pegar minha canetinha aqui, eu trouxe para vocês algumas fotos daí no caso, para ficar mais simples de vocês entenderem. Lá na apostila de vocês tem o nome e explicando o conteúdo. Eu trouxe as imagens, por quê? Por muitas vezes nas provas eles podem colocar imagens. Em vez de colocar a descrição do significado, eles colocam imagens para vocês estarem apontando qual é o tipo de formação daquela determinada localidade. Ou eles podem trazer também um mapa para vocês falando onde que estão essas características principais, né? Então, quanto à umidade, a gente pode dividir ela em hidrófitas, nós podemos dividir entre hidrófitas, xerófitas e halófitas. Só de vocês olharem, pessoal, essas imagens, vocês já conseguem distinguir aonde que estão as suas principais localizações. Fica muito mais fácil da gente entender este conteúdo do que eu simplesmente colocar o tópico e eu colocar somente a descrição. Enquanto a umidade das hidrófitas, pessoal, elas estão principalmente aonde? Em ambientes úmidos. Como que eu consigo saber isso, professor? Nós temos aqui uma característica muito comum, uma floresta densa, vocês podem estar observando. Essa daqui, pessoal, é a evaporação, essa fumacinha. Vocês estão vendo? Podemos classificar entre aspas, né? Como fosse uma fumacinha evaporando da floresta, ou seja, ela tem uma grande umidade. Então, as hidrófitas, nós podemos classificar principalmente a partir de áreas muito úmidas. Já a hidrófitas, pessoal, qual é a sua principal característica? A hora que vocês olham esta imagem, pessoal, elas vivem o quê? Dentro das águas. Qual é um lugar que nós podemos encontrar, então, a vegetação hidrófita? No Pantanal Mato-Grossense, né, pessoal? Então, lá é uma característica que nós temos o quê? As hidrófitas, tá bom? Então, uma, ela vive em um lugar muito úmido, a outra, ela vive sobre as águas, sabe? Pessoal, acho que vocês já viram, principalmente quem tem costume de, às vezes, viajar, ou já foram, às vezes, em alguns rios, ou já foram até mesmo pescar. Vocês vejam aquela vegetação por cima da água. Então, aquela vegetação por cima da água, a gente classifica como hidrófitas. Já as xerófitas, olha só, a gente já pode matar só de a gente ver. Elas vivem em qual ambiente principalmente? Regiões semi-úmidas. Qual é uma região semi-úmidas aqui no Brasil? O sertão nordestino, né? Região semi-árido brasileiro. Olha aqui, pessoal, essa imagem aqui, olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha só essa imagem aqui. O que é isso, pessoal? É um cacto isso. Então, onde que nós temos principalmente os cactos aqui no Brasil? Na região do semi-árido nordestino. Agora a próxima, que é halófitas, pessoal, que vocês podem às vezes estar confundindo um pouco. Porque as halófitas, elas vivem principalmente em regiões que nós temos um solo, ou as características que pode ser também como uma área mais arenosa, salgada. Então, elas vivem mais nessas localidades. Aqui no fundo, vocês podem ver, pessoal, que é praticamente quase um deserto, ou uma região semiárida, ou uma região que nós podemos aproximar essa tela, ampliar essa tela, pessoal, é uma região que nós temos o que? A areia, e depois nós temos o que? O mar. Lembre-se, o mar ele é o que? Água o que?
salgada. Então, ele traz um pouquinho de saliência, né, de sal até as regiões mais próximas, né, regiões que nós temos mais o solo. Então, com isso, essas plantas, principalmente, elas vivem nessas áreas. Tá bom, pessoal? Então, quanto à umidade, ficou bem mais fácil, acho, de vocês entenderem com as imagens. Agora, quanto às folhas. Quanto às folhas, nós temos duas classificações principais. Nós temos o que? As caducifólias e nós temos as perennifólias. Olha só, dois nomes. Lembrando que essa classificação é para o território brasileiro, tá, pessoal? Então, quanto às folhas? As caducifólias, pessoal, qual é a sua principal característica? Só a gente olhando para essa imagem, pessoal, são aquelas árvores ou aquelas paisagens que nós temos que caem as folhas numa determinada estação. Ou seja, durante a primavera, verão, principalmente, elas o quê? Renascem, cobrem toda a sua vegetação, a árvore, e durante o outono e inverno essas folhas caem, elas forram o chão. Por isso que determinadas árvores, quando nós vamos viajar ao Brasil ou em alguma determinadas localidades onde que existe esse tipo de vegetação, a gente começa a andar pelas ruas, a gente fala, nossa, que rua às vezes muito suja, nossa, olha só, parece que o pessoal eles não vai em rua. Não, pessoal, é uma característica da própria o quê? Árvore, da própria vegetação. Cair as suas folhas em determinadas épocas do ano. Já a perennifólias, pessoal, daí no caso, são o quê? Aquelas árvores, aquelas vegetações que não caem as suas folhas em nenhuma estação. Okay? Elas sempre estão o quê? Verdes. Aqui eu coloquei uma árvore muito comum aqui no nosso Brasil, né? Em toda a região aqui do norte do Paraná. E se vocês forem principalmente para Brasília, existe muitos, o quê? Os manguezais, né? Daí no caso, né? Muitas árvores, né? Que tem manga, daí no caso, né? Então, vocês podem ver que os pés de mangas, né, pessoal, daí no caso, as suas folhas, elas caem muito pouco durante o ano. Elas são umas folhas muito resistentes, né? Daí no caso, elas só caem só quando termina o seu ciclo. Diferentemente sobre a vegetação caducifólias, elas têm um período muito mais curto e toda época do ano, toda determinada época do ano, ela acaba caindo. Então, deu para vocês entenderem melhor o que são caducifólias e perennifólias, pessoal? Né? Uma cai em determinada época do ano, principalmente outono e inverno, e a perennifólias, daí no caso, ela não cai, sempre está verde, só cai as suas folhas quando termina o seu ciclo. Mas, por muitas vezes, essas folhas levam mais de anos para, às vezes, ela terminar o seu ciclo. A próxima, pessoal, que nós vamos ver lá na sua página 183 da sua apostila é quanto à forma. Também existem duas classificações também de acordo com a forma. Nós temos a latifoliadas e nós temos aciculifoliadas. Qual que é a diferença entre uma e outra, pessoal? Latifoliadas, como mesmo eu coloquei aqui para vocês, aqui, o que é? É o tamanho dela, pessoal. Olha só o tamanho dela e a forma dela. Onde que nós encontramos essas folhas maiores, pessoal? As latifoliadas. Regiões úmidas e quentes, principalmente. Aonde que nós temos uma região úmida e quente aqui no Brasil? Floresta amazônica, principalmente. Então, lá na floresta amazônica, principalmente em outras localidades, pessoal, nós vamos encontrar muito de acordo com essa forma da vegetação, ou seja, a latifoliadas. E a outra, pessoal, que nós temos aqui, que só a gente olhando, a gente já identifica o que pode ser. Deixa eu passar o vermelho aqui para a gente ver. O que parece? Até mesmo nós temos algumas pessoas acabam enfeitando as suas casas lá no finalzinho do ano, lá. O que é? Os pinheiros, pessoal. Isso aqui é os pinheiros daí no caso, né? Lembra-se o pinheirinho que a gente acaba enfeitando lá, né? Natal. Ou se vocês forem aqui na região sul, principalmente, Paraná, Santa Catarina, algumas outras localidades bem específicas nós temos. O que é? A
araucária, ou seja, pessoal, elas têm o formato do quê? Olha só o seu formato. Elas têm o formato do quê? De agulha, pessoal. Não parece uma agulha? Olha só, ela tem sempre uma pontinha, então parece agulha. Então lembre-se, se parecer na sua prova aciculifoliada, lembre-se do quê? Da mata da araucária, principalmente, ou para ficar mais fácil para vocês, a gente pode lembrar do pinheirinho, né? Pinheirinho lá de Natal que a gente enfeita, né? Dentro ali de casa. É uma característica, o pinheirinho, de uma formação vegetal de aciculifoliada. Tá bom? Então, acicofoliada, pessoal, principalmente nós temos o quê? Nas florestas araucárias, aqui na região sul do Brasil, e as latifoliadas nós temos principalmente em regiões quentes e úmidas, como, por exemplo, a floresta amazônica. Tá bom, pessoal? E agora, de acordo com a sua formação, olha só, nós temos aí, no caso, 5 características principais, mas são bem tranquilas também. Então, nós temos as arbóreas, arbustivas, nós temos a herbácea, nós temos a desértica e nós temos a litorânea. Bom, pessoal, algumas delas, quando aparecer na sua prova, só pelo nome a gente já vai saber onde que se localiza, né? Por exemplo, desértica e a litorânea, a gente já vai saber como que ela se localiza. Mas e a arbórea, a arbustiva e a herbácea? Como que a gente pode ver, pessoal, nessas florestas onde que nós temos essas localizações? Só pela imagem, mais a descrição que tem aí na sua apostila também, vocês vão já acabar o quê? Entendendo. A arbórea, pessoal, nós temos o quê? Deixa eu mudar a corzinha aqui para mim. Nós temos o quê? Principalmente o quê? Árvores o quê? Grandes. Olha só, aqui foi tirada uma foto de baixo para cima. Nós podemos ver que são o quê? Árvores bem grandes. Onde nós encontramos este tipo de vegetação, pessoal? Aqui, principalmente, em florestas o quê? Subtropicais, principalmente. Por exemplo, a Mata Atlântica, né? Nós temos muitas o quê? Arbórea também, né? Em algumas localizações também, mas bem localizadas, também lá na Floresta Amazônica. Mas a característica geral, ela é principalmente sobre as florestas, né? Subtropicais ou as áreas subtropicais também. Tá bom? E a arbustiva, pessoal, como que a gente pode classificar ela? Bom, olhando a imagem, pessoal, vamos olhar a imagem, vamos tentar entender o que a imagem ela está tentando transmitir para nós. Bom, a imagem aqui nós temos um rapaz, aí no caso, né? E ele pode ver, olha, ele está erguendo a sua mão, porque ela tem uma pessoa aqui que está tirando essa foto. E nós podemos ver que, de modo geral, deixa eu pegar um azulzinho aqui. De modo em geral, pessoal, a vegetação ela não é de grande porte, como nós podemos ver nas regiões arbóreas. Então, arbustiva são o quê? Vegetações de pequeno porte a médio porte. Então, olha só, nós ficamos entre essas duas localizações. Então, qual é a característica da arbustiva, principalmente? Que elas são o quê? Elas são o quê? Vegetações de pequeno e médio porte, principalmente. Então, pessoal, essas são as principais características sobre a arbórea e a arbustiva. Então, pequenas localizações. Onde nós encontramos as arbustivas, principalmente, pessoal? Sobre o cerrado brasileiro. Sobre o cerrado é uma das áreas que a gente consegue encontrar o quê? A formação arbustiva, tá bom? E a herbácea, pessoal, o que nós conseguimos observar nessa herbácea? Nós temos vegetações de grande porte aqui na herbácea? Não, não temos. Temos vegetação também de pequeno e médio porte aqui na herbácea? Não, nós não temos. O que nós temos aqui principalmente, pessoal? Olha só nessa área aqui, ó. O que nós temos aqui? Gramas, ou seja, o quê? A herbácea, ela é característica de uma formação vegetal do que? Das gramíneas. Então, onde nós encontramos principalmente, pessoal, as gramíneas?
lá no sul do Rio Grande do Sul, como eu falei anteriormente para você, principalmente, mas nós temos também em outras localidades. Então, a herbácea nós podemos classificar como campos, que pode aparecer na sua prova, campos, quando lembrar lá do Rio Grande do Sul, e também nós podemos classificá-las como gramíneas. E as outras duas que sobrou para nós, que é a desértica e a litorânea, ela é bem simples, né? A desértica nós não temos aqui no Brasil, né? Que o Brasil não tem deserto, mas eu trouxe para vocês darem uma olhadinha também, porque na apostila de vocês está apresentando este conteúdo, ou seja, é uma vegetação que de pequeno e médio porte, nas áreas desérticas, que essa vegetação se adapta à baixa pluviosidade naquela localidade. Porém, como vocês podem observar, olha só, a vegetação não é uniforme, olha só, ao contrário da arbórea, arbustiva e a herbácea, que nós temos em várias áreas, aqui na região do desértica, né, a formação desértica, nós temos que em áreas bem localizadas, olha aqui, uma outra aqui no fundo, uma outra, e vocês podem ver que depois ao fundo não tem nenhuma vegetação. Então são vegetações que se adaptaram a esse tipo de clima, né, principalmente, né, perdão. Então, estou a minha aguinha aqui só, pessoal, peraí. Então são tipos de vegetações que acabaram se acostumando, né? Acabaram se adaptando a este tipo de formação vegetal. E por último, pessoal, nós temos o quê? O litorâneo. O quê? Ele submete o quê? Principalmente ao mar, pessoal. Então ele vai se formar, ou ele se forma, de acordo com as características do mar e também do solo. Ou seja, nós podemos ter vegetação de pequeno a médio porte aqui na região litorânea. Então, pessoal, de acordo com a formação, vocês podem ver que ela é bem simples, né? Nós temos arbórea, são o quê? Árvores grandes, principalmente, né? Arbústea, médio e pequeno porte. Herbácea, gramíneas, desértica, pontos bem localizados, principalmente, né? Que são uma vegetação que se adapta ao tipo climático. E o litorâneo, ele é onde? Sobre o litoral, principalmente, né? E que ele acaba o quê? Se caracterizando principalmente de acordo com a vegetação da ação do mar, principalmente. Tá bom? E quanto à variedade de espécies, pessoal, essa é a mais simples, né, de todas, né? Eu acredito para vocês. Nós temos as homogêneas e nós temos as heterogêneas. Quando a gente lembra-se, não somente na geografia, mas nas outras matérias, homo, o que a gente lembra? De né, pessoal? Nós lembramos o quê? De uma gênea. Então, aqui nós vamos ter o quê? Um tipo de vegetação somente. Onde eu encontro principalmente as florestas homogêneas, pessoal? Isso, lá nas florestas do quê? Do taiga, né, pessoal? Principalmente, né? Ou também, pessoal, vocês às vezes podem estar viajando para alguma outra localidade, vocês vão passar para algum local, alguma fazenda, alguma área, onde tem o quê? Eucalipto, principalmente, é um tipo de vegetação que eles utilizam para a venda de madeira, ou seja, eles plantam somente um tipo de espécie numa área muito grande. Nós já falamos na aula passada que, em média, a partir do plantio até a sua colheita, né, podemos dizer, da vegetação, leva-se em torno de 16 anos. Aquela área grande, nós temos um único tipo de vegetação, nós chamamos de homogênea, tá bom? E a heterogênea, pessoal, só de vocês olharem a imagem, vocês vão já saberem. Vários tipos de vegetação. Olha só, nós temos um tipo de vegetação, outro tipo de vegetação, outro. Eu tenho vegetação de pequeno, médio e grande porte. Onde que eu encontro uma região, pessoal, que tem bastante heterogênea, né? Uma formação heterogênea? Aonde? Isso, lá na floresta amazônica, nós podemos classificar como heterogênea.
principalmente, né? Por quê, pessoal? Porque lá é uma área do quê? Quente e úmido, né? Uma região climática muito quente e úmida, né? Por isso que nós temos essas principais características da heterogênea. Deu para vocês entenderem, pessoal, essas partes? Homogênea e heterogênea. Então, homogênea, um único tipo de vegetação, como nós temos aqui nesta imagem, e a heterogênea, vários tipos de vegetações. Floresta amazônica principalmente, e na homogênea nós temos principalmente a floresta da taiga, ou também, como tem nessa imagem aqui, os pinheiros também, tá? Lembra-se dos pinheiros aqui na região aqui do Paraná e de sul de Santa Catarina, nós temos os pinheiros. Pessoal, acho que nós finalizamos muito bem essa parte sobre os tipos de formações vegetais, né, que nós temos enquanto à umidade, quanto às suas folhas, quanto à sua forma, quanto à sua formação e de acordo com a variedade de espécies. Vocês podem estar assistindo essa aula, quantas vezes vocês acharem necessários, e tentam gravar principalmente as imagens que eu coloquei para vocês. Por quê, pessoal? Que eles podem estar colocando na prova várias imagens e eles podem estar associando-se com algum tipo de formação vegetal para vocês estarem distinguindo. Então, fica mais fácil para vocês. Tá bom, pessoal? E não deixem de ler também a apostila de vocês, onde está exemplificando, especificando cada termo e lá existe um exemplo também. Continuando a nossa aula de hoje, né, vamos agora dar continuidade falando sobre as queimadas. Esse assunto é um pouquinho mais rápido do que o anterior, porque eu trouxe para vocês pelas questões que nós estamos passando nos últimos tempos sobre o aumento das queimadas sobre as florestas brasileiras, principalmente. Além de ser um assunto que possa aparecer na sua prova também. Então, sobre as queimadas, nós podemos classificar ela em cinco tópicos, né? Podemos colocar assim. Então, nós podemos colocar como as causas, os tipos, as consequências, controle ou monitoramento e possíveis soluções. Por que, professor, possíveis soluções? Porque os exemplos que eu vou trazer para vocês como soluções pode ser aplicado, mas nós temos que ter uma fiscalização. Depende de cada país, depende de cada cultura, né? Então, vamos começar falando sobre suas causas. Quais são as causas das queimadas, principalmente, pessoal? Que vocês imaginam que até mesmo pode ser um tema de redação. Quais são as causas? As causas elas podem ser variáveis, principalmente a partir dos raios. Um raio numa determinada localidade pode sim causar grandes queimadas. A gente vê isso, né, escuta muito isso, principalmente a partir dos meios de comunicação nos Estados Unidos. Ou seja, raios que caem em determinadas localidades e que acaba causando grandes queimadas. Aqui no Brasil também pode acontecer, mesmo sendo um pouco mais raro, mas pode acontecer. Outra causa também das queimadas, pessoal. Sim, as queimadas a partir das limpezas das áreas, né? Ou seja, principalmente os agricultores ou outras pessoas, né? Pode colocar queimadas em uma determinada localidade para acabar limpando aquela localidade, mas esse evento da queimada acaba saindo do controle e acaba atingindo outras áreas e pode ser um grande problema. Lembrando que queimar área para fazer limpeza, ela é proibida aqui no Brasil e dá prisão também. Como é proibido aqui no Brasil também, queimar os canaviais para depois fazer as colheitas. Isso já é proibido também por lei e isso pode dar prisão também, tá? Então lembre-se, mesmo eu estar falando, ainda existe muito isso hoje aqui no Brasil, mas eles são proibidos, porém ocorre ainda. Outras causas também, pessoal, os fumantes. Os fumantes também, eles também podem causar grandes incêndios. Como, por exemplo, eu estou dirigindo meu carro numa estrada, tenho vegetação seca dos dois lados e o motorista acaba jogando aquela bituca de cigarro, né, em uma determinada localidade seca. Aquela bituca, ao ter contato com uma área seca, pode provocar grandes queimadas também.
e causar danos irreversíveis à natureza. Outras causas também, pessoal, os fogos campestres, ou seja, pessoal, pessoas que colocam fogo em alguma localidade e que acaba saindo fora do controle. Lembre-se, fogos campestres são o quê? Os próprios agricultores ou algumas outras pessoas que às vezes acabam colocando, né, fogo em alguma determinada área e que possa sair do controle também. Por que sair do controle? Porque por muitas vezes essas localidades são distantes dos grandes centros urbanos até chegar o corpo de bombeiro, fazer todas as informações, até chegar e tentar fazer o controle destas áreas, pessoal, leva muito tempo. Outra também causa também sobre as queimadas, pessoal, as estradas de ferro. Essas estradas de ferro que eu falo, pessoal, para vocês, são aquelas mais antigas, né? Que foram feitas aqui no Brasil, principalmente na década de 30, 40 e 50. São estradas de ferro muito antigas. Ao trem passar sobre os trilhos, ele acaba soltando, né, algumas faíscas. E essas faíscas, ao terem contato com uma vegetação seca, pode provocar grandes incêndios, né, florestais. Então, essas são algumas das, né, causas sobre as queimadas. Agora, os tipos, pessoal, de queimadas, pessoal. Quais são os tipos? Nós temos dois principais. A queimada humana, né, que é quando o homem coloca fogo numa determinada localidade, que eu já dei vários exemplos, principalmente sobre as causas, e as queimadas naturais, como, por exemplo, os raios. Os raios, pessoal, quando eles atingem uma área seca e provocam incêndio, é uma causa o quê? Natural, uma queimada natural, ou seja, o homem não teve interferência, não teve alguma problemática envolvida naquela ocasião daquela queimada. E quais são as consequências das queimadas? Aí são variáveis. Aí que é onde que pode ser muito importante para vocês na hora de vocês estarem fazendo o Enem, principalmente. Quais são as consequências, pessoal? Nós temos o quê? A destruição ambiental, principalmente, né? A perda da biodiversidade, são as principais, né? Ou seja, perdas da vegetação, de animais, né? Então, são perdas por muitas vezes irreversíveis, né, na natureza. Temos também os gases poluentes, né, a partir da fumaça, que aumenta as causas do aquecimento global, principalmente. Nós temos também as doenças respiratórias, o aumento dessas doenças, principalmente em áreas do Brasil que fica muito seca em determinadas épocas do ano, principalmente inverno. Aí entra a parte do cerrado, as cidades que estão naquelas localidades. Por quê? Porque elas têm o quê? Há épocas, né, pessoal, muito secas e épocas muito úmidas, ou seja, estações bem definidas. Então, são essas cidades, essas localidades que acabam o quê? Sofrendo muito durante as queimadas, né? Então, essas são algumas das consequências, né, sobre as queimadas. Existem muitas outras consequências, principalmente para o nosso planeta também. Além do que? Dos rios, às vezes, acabarem por muitas vezes secando, né? Porque a vegetação lá na nascente do rio, principalmente, ela acaba aqui sendo queimada, seca aquela nascente e às vezes um rio pode acabar desaparecendo a partir das queimadas. Como que pode ter um controle ou monitoramento, principalmente? Hoje em dia, principalmente a partir de satélites e de drones, principalmente, né? São alguns dos controles, alguns monitoramentos que a Defesa Civil e alguns outros órgãos, né, estaduais ou federais acabam fazendo, né, para ter um controle maior sobre as queimadas aqui no Brasil. E as soluções, pessoal, quais são as principais soluções das queimadas?
aumento de penalidades, né, a partir de leis, aumento também das multas, educação ambiental nas escolas principalmente, programas de conscientização principalmente, não somente agora nas escolas, mas nas comunidades mesmo. Então, existe um conjunto de soluções que tem que ser aplicado para nós termos soluções sobre as queimadas, ou um princípio de solução, principalmente, né? Banalizar mesmo a partir de leis, a partir de penalidades, né? Seja ela financeira ou seja ela de prisões, daí no caso, para nós tentarmos diminuir as queimadas existentes aqui no Brasil. E para finalizar nossa aula, vamos ver o resumo, né, da nossa aula de hoje. Então, nós vimos que as formações vegetais do Brasil, ela pode ser quanto? A umidade, as folhas, as formas, a formação e a variedade de espécies. Então, nós vimos cada um desses pontos no decorrer da nossa aula de hoje. E as queimadas, elas podem ser caracterizadas quanto ao quê? As suas causas, os tipos, as consequências, controle ou monitoramento, ou as suas soluções. Nós vimos essas características no decorrer da nossa aula de hoje. Bom, aqui nós temos uma questão, né, que foi do Enem, né, a respeito deste assunto que nós vimos na aula de hoje, que fala assim: em relação aos efeitos de todo o desmatamento, assinale V para as proporções verdadeiras e F para as proporções falsas. 1. O desmatamento pode causar intensificação no processo de desertificações em regiões de clima árido ou semiárido. 2. A retirada da cobertura vegetal pode provocar a extinção de espécies e perderem os seus habitats. 3. O aumento dos índices pluviométricos é decorrente da retirada da cobertura vegetal. 4. O desmatamento não provoca alterações climáticas, visto que não interfere nas condições do clima nas áreas que a cobertura vegetal foi retirada. Aí depois nós temos a alternativa A até a alternativa D. Pause o vídeo, faça a questão, depois venha ver a resposta correta. Bom, a resposta correta, pessoal, é a letra B, né? Verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Sim, a primeira ela está verdadeira por quê? Porque o desmatamento pode causar intensificação no processo de desertificações em climas áridos ou semiáridos. Como nós falamos na aula de hoje, alguns cientistas eles já indicam isso sobre algumas regiões do Nordeste brasileiro, principalmente na região semiárida, então ela está correta. 2. A retirada da cobertura vegetal ela pode provocar extinção de espécies e perda de seus habitats? Sim, se nós desmatarmos, se nós queimarmos uma determinada área, nós vamos perder esses habitats, né? Seja que tanto vegetal quanto animal, está correta. A 3 a 4, o aumento dos índices pluviométricos é decorrente da retirada da cobertura vegetal? Não, pessoal, se eu retiro essa cobertura vegetal, eu não vou ter um aumento, mas sim uma diminuição nos meus índices pluviométricos. E 4, o desmatamento não provoca alterações climáticas? Sim, provoca. Nós já estamos vendo hoje, né? Períodos mais longos de chuva ou de seca. Nós estamos tendo também o degelo das grandes calotas polares também e o aumento da temperatura do mundo todo, né? Então, a alternativa correta é a B, que fala verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Bom, na próxima aula, o que nós vamos ver? Nós vamos começar a nossa unidade número 11 da nossa apostila. Aqui também vai ser a aula número 11 da parte 1. Nós vamos ver sobre os domínios morfoclimáticos. Nós vamos estudar o que são domínios morfoclimáticos, vou dar uma rápida explicação sobre isso. E vamos ver já 3 deles, que é o amazônico, cerrado e o mares de morros. Bom, até a próxima aula, pessoal. Faça todos os exercícios que está na sala do Class, né? Faça exercícios que está na apostila também, leia a apostila também, veja e reveja essas aulas quantas vezes forem necessário. Em caso de dúvida, vocês podem estar entrando em contato pelas redes sociais, Facebook ou Instagram, ou vocês podem estar mandando um e-mail para mim também. Bom, espero que todos estejam bem, se cuidando e nos vemos na próxima aula. Até mais. Tchau, pessoal.